Olá, muito bom dia para você, graça e paz. Estamos terminando mais uma semana, pela graça, pela bondade do nosso Deus, e eu quero muito agradecer pela oportunidade, pelo privilégio de poder chegar até você, né, com a devocional bíblica, a nossa porção diária da palavra. Quero então encerrar a semana quando meditamos sobre a vida de diversos jovens revelados pela palavra para nós, vidas que inspiram, vidas que nos encorajam, que nos incentivam na nossa caminhada neste tempo, né? Então, hoje quero ler em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Assim, então, está escrito: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Amém. Aqui está a palavra de Deus falando sobre a vida de Timóteo. Timóteo foi um jovem exemplar. A vida de Timóteo é marcante. Desde o seu nascimento, vemos a importância da sua avó, da sua mãe, no que diz respeito à sua vida espiritual, a respeito do seu aprendizado sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a Escritura Sagrada, sendo semeada e plantada no seu coração, mas ele tem a oportunidade de verdadeiramente conhecer Cristo através do ministério de Paulo, quando então ele é, assim, levado à compreensão a respeito da sua vida, do seu chamado e da sua vida com Deus. Ele passa a fazer parte da equipe missionária de Paulo, ele caminha lado a lado com Paulo, depois então ele se torna ministro do Evangelho, ele tem a responsabilidade sobre a igreja. Assim nós vemos uma vida exemplar que caminhou lado a lado com Paulo, mas também tendo bom testemunho das pessoas. Não é? O que nós vamos ler no livro de Atos é que Timóteo, como jovem cristão, ele tinha um testemunho extraordinário das igrejas ali daquela época. As pessoas então viam nele um cristão exemplar, um servo dedicado, comprometido com o Senhor e com o seu reino. E nós então temos o apóstolo Paulo fazendo tanta distinção na vida de Timóteo. Podemos perceber, né, que ele foi grandemente influenciado pela vida, pelo exemplo, pelo testemunho de Paulo, e impactado, né, por tantos ensinamentos, ele coloca então na sua própria vida. Para nós, a recomendação de Paulo para que ele então, mesmo sendo jovem, tivesse a oportunidade de servir como exemplo. Muitas vezes a igreja tem uma noção equivocada de que o testemunho somente poderá ser importante, impactante, de alguém com mais experiência, mais idade, não é? Ou até mesmo já com tanta caminhada ministerial. Mas Paulo diz que Timóteo, como jovem, assim então, ele deveria dar o exemplo e a igreja deveria ver nele como jovem, um jovem exemplar. E o exemplo, o apóstolo Paulo então aqui estabelece que deveria ser exemplo na palavra, não é? Então, no conhecimento da palavra, na prática da palavra, na proclamação da palavra, ao ponto que Paulo insta com ele, pregue a palavra, não é? Então, exemplo na palavra. E para ser exemplo na palavra, não basta conhecer, decorar versículos, mas é viver pela palavra. A palavra precisa ser, a vida precisa ser o maior sermão que se prega, porque através do comportamento, da atitude, da maneira como, então, assim, compartilha, né? Então, exemplo na palavra, poder dizer sim e as pessoas entenderem que é sim e dizer não, entenderem que é não. Ou seja, é uma palavra verdadeira, é uma palavra de confiança, é uma palavra que a pessoa, né, que está ouvindo, então entende, não, o que ele fala é algo verdadeiro, que nós podemos confiar. Exemplo na palavra. Exemplo
na conduta, né? Uma conduta, muitas vezes ouvimos hoje as pessoas querendo se eximir da sua responsabilidade para ter uma vida medíocre na vida cristã, para viver de qualquer maneira, e a pessoa fala, não siga meu exemplo não, né? Ou então, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu bem entendo, vivo do jeito que eu quero, eu estou em paz com Deus. Só que a conduta, a nossa conduta é muito importante. A conduta do cristão é diferenciada. A forma de viver do cristão é diferente da forma de uma pessoa que não tem Cristo, ou que não tem compromisso com Cristo, ou que não se importa com a palavra de Deus. Mas como cristão, a conduta do cristão é diferente, é diferenciada, porque deve influenciar o mundo, né? Deve impactar as pessoas para se aproximar mais de Deus. Né? Exemplo no amor, né? Um amor verdadeiro, um amor altruísta, amor que se doa, né? Amor que de fato se sacrifica, é o amor de Cristo manifesto ou manifestado. Então, exemplo no amor, exemplo na fé, né? Na convicção, na certeza das coisas que se esperam, fé depositada no Senhor, fé na palavra revelada, fé na volta triunfante de Jesus, fé no céu, na vida eterna. Então, é muito importante nós ser exemplo de fé. E também ele vai dizer aqui, fé na pureza. Aqui está o lado da santificação. Paulo, nas suas cartas, ele deixa muito claro a importância de uma vida pura diante de Deus e para com Deus. Então, Timóteo, como jovem, deveria servir como exemplo. Que bênção para nós. Não é? A vida de Timóteo é impactante para todos nós. E assim, devemos pedir a Deus para que nos ajude, para que, assim como Timóteo, tenhamos também uma vida aprovada por Deus, porque é muito mais importante do que ser aprovada pelos homens. Que Deus nos ajude e que Ele nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito, Pai eterno, obrigado, Deus, pela vida do jovem Timóteo, tão importante, Deus, para nós, mesmo quando ele vivencia momentos de dificuldade, de adversidade, até mesmo, Deus, de medo, de preocupação na sua caminhada, mas o Senhor deu a ele a condição de prevalecer, de prosseguir e de avançar. Obrigado, Deus, por esta palavra tão especial. Seja conosco, Deus, nesse dia. Abençoa o teu povo, a tua igreja. Obrigado pelos jovens de hoje, que são também bênçãos na nossa vida, que cada vez mais estejam vivendo e fazendo a tua vontade. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço para você. Que você tenha um dia de paz, um final de semana muito abençoado. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.